Só bem, funciona nisso. estamos de volta com você aí do YouTube, você que não, ou você do radio, para falar aqui sobre o seguinte: o que fazer quando as ações vão à loucura e você fica igual maluco, aquela ação que você tinha despenca, e aí o que fazer? Conselhos de Warren Buffett. E aí, gente? E aí? E aí, Lucas Maia? O que fazer quando a sua ação derrete? Ah, cara, a primeira coisa que você tem que ter em mente é quando você comprou sabendo que você estava comprando, comprou os fundamentos da empresa, só comprou para especular, porque o Warren Buffett, né, que é quem a gente trouxe aqui essa notícia, né, ele até brinca e fala aqui que ele lê um poema, né, quando o mercado está muito azedo. Um poema que fala sobre manter a calma, né, manter a confiança e tal. E o Warren Buffett ele é muito conhecido por sempre pensar, né, no longo prazo e investir realmente de acordo com os fundamentos de uma empresa. Né? Então, quando vem um momento de crise muito forte, algo muito específico, alguma bolha, né, ele tem essa percepção de manter a calma e entender realmente o que é condizente com a realidade da empresa ou não, se é só um movimento de correção, né? O Warren Buffett tem essa percepção e é o que a gente tem que buscar. Nesse momento, o mercado dos Estados Unidos está vivendo isso aí, né? Um momento Cara, meio aloprado que os valores não representam os fundamentos, né? Quando a gente fala... só me corrija se eu estiver falando besteira. Você está falando assim, de fundamentos de uma análise fundamentalista do que de fato aquela empresa vale, o que ela é, o que ela representa. E de repente você tem uma derrubada aí por causa de uma notícia, por causa de uma política, uma fala de um presidente. E aí as coisas vão à loucura, mas a tendência é que aquele momento de turbulência passe e ela volte para aquele fundamento do valor dela. É isso? Isso, exatamente. Exatamente. Então, assim, por exemplo, quando veio a pandemia, muita gente ficou, né, sem saber realmente no começo, né, o que vai acontecer, quantos negócios vão fechar. Então houve uma reação maciça do mercado que o índice Bovespa caiu mais da metade, né? As e ações claro, da aviação também, lembra? muito, vixe, quase tudo, nada ficou, né? Tudo foi prejudicado. Agora, claro, a pandemia, por exemplo, já é um exemplo até difícil porque extremo, realmente né? é muito extremo, né? Todo mundo ficou com medo, o que vai acontecer, não vai. Mas pode ter algumas outras situações, por exemplo, algumas, né, conflitos, guerras. Agora, o momento que nós estamos vivendo das promessas de taxas e as taxações nos Estados Unidos, isso tem gerado um momento de estresse ali no mercado. É que o grande ponto, Rodrigo, é que assim, a gente sempre, hoje, quando a gente faz uma avaliação de uma empresa para investir, é importante olhar para trás e entender o histórico da empresa, mas a gente sempre está olhando para frente, concorda? Se você vai investir hoje, você está pensando no futuro, em ter rentabilidade no futuro. E aí é aqui que fica interessante, porque quando você olha para frente, vem essas premissas, né? Pode acontecer isso com um determinado setor, se entrar um determinado governo, ele tem uma tendência a investir mais nesse segmento. Então você começa a fazer projeções, algumas mais otimistas, outras mais pessimistas, e é aí que começa a ter essa assimetria. Chega um momento onde, por exemplo, é o que estava acontecendo, né? Inclusive o Warren Buffett, você mencionou os Estados Unidos, o Warren Buffett tem hoje em caixa 330 bilhões de dólares, porque ele acredita que o mercado americano está projetando para frente uma rentabilidade das empresas que ele não acha que vai acontecer. Isso muito em virtude da inteligência artificial. Quer dizer que as empresas não vão ser lucrativas? Não é isso. Vão ser. Mas no entendimento dele, estão sendo muito otimistas, né? Então, aqui a gente falou muito de queda de ações, mas isso também vale para os momentos de euforia, né? Para você ter essa calma de estamos fazendo uma projeção que realmente é condizente ou não. Né? O Warren Buffett hoje, em caixa, ele tem mais do que ele tem investido em ações. E ele tem um histórico de assertividade muito grande. Em 2020 ele começou a investir no Japão.
Em 2022, 2023 explodiu lá as ações no Japão. De 40, eu estava vendo agora há pouco, né, uma pesquisa de 2016. Olha que interessante isso, isso é muito bizarro. 2016 para trás, pegando os últimos 46 anos, em 43 anos a holding dele performou melhor do que o S&P. Ele é surreal, ele é um cara, só que é isso. Um cara extremamente... Eu acho que o mais importante é o fator emocional. Ele é muito blindado com relação a isso. Então, assim, ele compra uma empresa, entende os fundamentos da empresa. Por exemplo, quando veio a pandemia, tá, beleza. Acho que ali, né, depois de um tempo, acho que apesar ainda de ter os BO e tal, mas acho que foi ficando claro que uma hora ia passar, né? Tinha setores que a gente sabia que iam se prejudicar e talvez não voltassem como era antes, mas alguns outros, né, setor de saúde, algumas coisas era evidente que iam até, de repente, surfar uma onda ali e tal. Então, empresas, por exemplo... Farmacêuticas. Avançaram gigantemente. Financeiro, por exemplo, o que afetou finanças, né? Muito pouco. Então, assim, haviam empresas que, se você fez uma leitura com calma, realmente entendeu, será que a gente vai chegar num extremo ou não? E manteve essas posições, depois voltou. Não só voltou, até como manteve, valorizou. até investiu nessas posições. Investiu, né? Então, exatamente. Todo momento tem alguém perdendo e tem alguém ganhando dinheiro. Tem gente que se prepara para os momentos de crise, que diz que os momentos de crise são os melhores para ganhar dinheiro. Então, assim, tem de tudo aí. Em 2008, quando teve aquela crise difícil, né, nos Estados Unidos, a crise imobiliária, foi uma crise que estavam concedendo muito crédito, né, sem muito critério para pessoas, a inadimplência explodiu. Então, realmente, houve uma crise sistêmica bancária, só que logo ali, né, no final de 2008, o mercado estava entendendo de uma forma como se o capitalismo fosse acabar, por exemplo, né? E aí logo depois, né, beleza, reformularam, houve algumas quebras de banco, mas, né, aí entrou também o governo, injetou dinheiro e tal, reviver e tal, 2013 já estava... Sim. 2009, desculpa. Então Isso aí, muito bem.